levando a premissa que o passado não se repete, mas rima, tu acha que o mundo está caminhando para a direita ou para a esquerda nos próximos anos? Boa pergunta, né? Agora nós vimos a eleição lá no Parlamento Europeu, uma guinada para a direita, tem a primeira-ministra Meloni lá da Itália, a coisa está azedando lá pro Macron lá na França, ou melhor dizendo, o Lacron lá na França. Né? Então a coisa lá deu. Aqui no Brasil, claramente as pessoas são mais conservadoras, não gostam dessa agenda de esquerda, mas o Lula pegou, né? Muita gente não associa uma coisa com a outra, fica uma coisa meio esquizofrênica no Brasil, né? Eu acho que as coisas estão cada vez caminhando para uma polarização, né? O que muitos dizem que isso aí vai levar a uma guerra, né? Se vai levar, não sei. Mas a tendência aqui é que eu só vejo... da Anitta com o Gustavo Lima, não tem guerra. Pois é. Eu acho que a tendência é essa visão mais conservadora crescer. O Lula é um comunista? Clássico não, de jeito nenhum. Se fosse comunista clássico, ele já tinha estatizado toda a economia, já estava acabando com a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores continua funcionando, continua havendo negócios, as empresas não estão sendo estatizadas, ele é um social-democrata. Boa. Qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023? Vixe. Foi um teatro? Foi realmente as pessoas tentaram fazer um golpe de Estado? Não tentaram? Deixaram entrar? Não deixaram entrar? Enfim, fala a sua leitura sobre eu não sei evento de 8 muitos de janeiro. detalhes. Eu estava voltando de viagem nesse dia, tanto é que fiquei surpreso lá com esse 8 de janeiro. Não acompanhei nada na ocasião. Eu sei por alto, tanto quanto vocês. É claro que não foi um golpe de Estado. Claro que não. Você acha que para dar um golpe de Estado tem que ser o tamanho do Brasil? Você vai dar golpe de Estado num prédio público em Brasília? Não tem o menor sentido. Tem um golpe de Estado, você tem que ter uma mobilização do Exército e mesmo do povo em vários locais. Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo, Nordeste, Mato Grosso. Uma grande mobilização em vários locais para mobilizar. Golpe de Estado num prédio público, isso não tem lugar nenhum do mundo. Apesar das evidências empíricas todas apontarem para o fracasso dos modelos mais socialistas, por que mesmo assim boa parte dos intelectuais ainda defendem e têm esse deslocamento mais à esquerda no seu pensamento político-econômico? Bom, essa é o que a gente estava comentando lá um pouco antes. Muito, acho que esse pessoal tem problema, né, de procurar um psiquiatra, isso é uma linha. Outros são aquelas coisas que nós estamos falando, interesse, né? Então vamos supor, a gente é professor de uma universidade, os nossos pares são comunistas. Se eu começar a virar anticomunista, meu clima de trabalho ficar ruim, eu não vou conseguir orientar pesquisa, eu vou começar a ficar cada vez mais boicotado, eu não vou crescer na carreira, alguém vai inventar uma sindicância contra mim alegando qualquer coisa. Então, por interesses econômicos, interesse de carreira, a pessoa acaba cedendo ao meio comunista. Eu já vi de professores comentando nesses termos comigo, que eles não podem falar com medo de perseguição. Quer perguntar sobre Tem esse outros professores de direito, então, de história? Tem. Tem? Tem. Marcelo, tu tem um dos maiores canais do YouTube de história, né? Pô, é difícil criar um canal com mais de 200 mil seguidores para falar de história. É difícil demais. Tu aborda bastante a desmistificação das figuras históricas. Tu poderia explicar como esse processo pode alterar a nossa visão do passado? Total, né? Porque o passado, né? Tudo, né? A nossa história é construída por homens, mulheres. Falando homens em geral, né? Hoje em dia tem coisa politicamente correta, tem que explicar tudo, né? Então, em determinados momentos históricos, eles tendem a romantizar determinadas figuras para validar esse momento histórico. Então, por exemplo, Getúlio Vargas. Quem é pró Getúlio Vargas, vai ter que colocar características boas nele, né? E assim vai. No Stalin, então vai ter que colocar características boas nele. Então, todos esses grandes personagens que alguém quer defender as suas ideologias ou o que eles fizeram na história, você tem que criar uma biografia fantasiosa. Por exemplo, do Mandela foi criada uma biografia fantasiosa, e de tantos outros, né? Então é sempre assim, a tendência é sempre romantizar aquele que liderou um movimento que você quer exaltar.
Mandela? O Mandela é um, né? O Mandela na juventude, ele era ligado a um movimento terrorista, né? Que jogava bomba em hotel, inclusive que perseguia os próprios pares, né? Então ele não era assim um pacifista, olha, vamos lutar contra o apartheid. Lógico que o apartheid era uma coisa criminosa, tinha que acabar mesmo. Mas ele é vendido como aquela ideia como pacifista, o grande líder e tal. Nada, ele era ligado ao movimento terrorista. Ele foi preso, aí ele foi solto e o Mandela sempre foi socialista, né? Ele era ligado aos movimentos socialistas internacionais. Ele ficou ligado um tempo ao Muammar Gaddafi, imagina só. Muammar Gaddafi era ligado ao movimento terrorista internacional, ligado ao Muammar Gaddafi, ligado à esquerda criminosa do Moçambique. Ligado, depois provaram ele com ligações espúrias com gente ligada ao comércio de diamante. Quer dizer, ele não tem nada de uma figura virtuosa assim. Ele foi um mito criado, né? E o pessoalzinho de Cuba ali? O Fidel Castro, o Che Guevara. O Che Guevara também foi muito tempo endeusado. Agora caiu um pouco porque tem Che Guevara tinha um Rolex, né? Tinha um Rolex, mas todos esses comunistas tudo tem Rolex, eles adoram. Comunismo é para vocês, nós aqui não gostamos do bom e do melhor. O Che Guevara era um assassino racista, né? E aí querem endeusá-lo, dizendo que ele foi o líder líder cubano, que foi junto com Fidel Castro, Raul Castro tirou Cuba da miséria, pessoa que lutou pelos trabalhadores, era nada, era um psicopata, assassino, incompetente. Ele administrou o Banco Central em Cuba, quebrou Cuba, né? Sabia dessa, né? E confessou lá na ONU que estava matando gente. Tem lá o vídeo, pode colocar aí no YouTube lá, matamos e vamos continuar matando. O homem confessa que é um assassino e a esquerda fica endeusando falando desse. Você tem um curso sobre Oriente Médio? Você conta... Curso não. Tem alguns vídeos que eu falo do Oriente Médio, mas curso mesmo, específico não. Pretendo lançar, porque o tema é muito interessante. Israel, Oriente Médio, Iraque, Irã. Mas quais são as grandes mentiras que você acha que existem hoje? Porque esse é um tema realmente difícil, né? E quais são as mentiras e quais são os pontos que a gente pode... Uma que é tragicômica é essa do Hamas, né? A ligação com o Hamas com a esquerda, né? Que os princípios do Hamas são opostos da esquerda aqui do Brasil, né? E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros. O primeiro é esse aqui, do Daniel Mornay, né? Os intelectuais da Revolução Francesa. Então, nele, o autor aborda sobre as ideias, né, iluministas que foram uma das principais causas da Revolução Francesa. Então ele vai abordar sobre o pensamento de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, né, do enciclopedismo, do Rousseau, etc. Né? Comenta até sobre a Revolução Americana, né, sobre a independência americana, que influenciou, né, a Revolução Francesa. Então, um livro muito completo, um livro muito citado, né, por quem estuda a fundo aí o assunto, né? Então, um livro imprescindível para se entender o 1789. O outro livro, né, Revolução Sanguinária, do Madelin. Esse livro aqui, ele já vai analisar, né, o período revolucionário de 1789 a 1799. Então ele vai abordar desde o ambiente da França, né, as vésperas do início da Revolução, até o 18 de Brumário, né, de Napoleão. E esse autor aí é um dos maiores especialistas franceses sobre justamente a Revolução Francesa e Napoleão. Então nós estamos diante de um livro que acho que no mercado brasileiro é o melhor livro sobre a Revolução Francesa. Ele é extremamente completo, minucioso, como era o estilo da época, né? O índice é muito bem detalhado, então facilita o acesso do aluno, do aprendiz, do leitor aos temas que ele queira ver com maior profundidade, né? Então é um livro que eu acho que é o melhor que está disponível à venda no Brasil. Um livro muito completo, né? Um tijolão de 600 páginas que vale muito a pena ler. E
Se você adquirir esse nosso combo, você vai ganhar um curso completo sobre a história da França como bônus especial. Então não perca essa oportunidade. E o preço é apenas R$ 169,00 ou 12 vezes de R$ 16,90 para ganhar esses 2 tijolos, vamos dizer assim, porque são livros extremamente robustos e completos. E ainda mais o curso de História da França, simplesmente é imperdível. Por esse preço não existe no mercado, por esse preço, livros dessa qualidade. Isso aí não tem, a pessoa pode pagar mais barato, mas são aqueles livros de divulgação, só falam generalidade. Um problema muito dos livros de divulgação no Brasil é que eles só falam generalidade, só mostram o óbvio, fala coisa que todo mundo já sabe, né? Agora, livros profundos como esse, que avançam muito além do nível verniz do nosso mercado editorial, você não se encontra por esse preço, mas de jeito nenhum. Então não perca essa oportunidade e adquira logo o combo. Hamas é contra direitos de homossexuais. Quem era homossexual lá na faixa de Gaza era enforcado. Então, quer dizer, não dá, né? E como é que o pessoal da esquerda aqui fica defendendo um movimento desse? E depois, segundo alguns estudos, diz que o Hamas colocou livre mercado na faixa de Gaza, sabia? Porque a faixa de Gaza estava crescendo economicamente. Ali havia um comércio pujante, comércio com o Egito. O Hamas é de direita? No comércio, sim. Tem um artigo acadêmico. Costumes não. No costume também, né? Não pode... Mas conservador é possível. Mas ele era conservador nos costumes e era liberal na economia. Lá o comércio lá era pujante, a faixa de Gaza tinha bons índices de comércio, fazia comércio, o pessoal lá sabia se organizar e o Hamas deu liberdade, o pessoal montar a empresa, fazer comércio com quem quisesse. O pessoal de vez em quando solta umas bombas. Só não, aí tá errado, claro, né? Aí por que a esquerda faz essas coisas completamente delirantes? Até do inimigo comum, né? Então a esquerda elegeu Israel como aquele grande tirano do Oriente Médio, imperialista, então todo mundo que for contra ele, a gente se alia, ainda que os princípios sejam opostos. Marcelo, né? Quem é o líder intelectual no Brasil da esquerda que fomenta essa coisa toda? E alguém tem que liderar isso, porque é uma mente muito criativa, né? A coisa está muito, por causa da natureza na internet, está muito ramificada já, estou numa coisa muito capilarizada já. Eu não sei, viu? Se você é uma pessoa oculta, se tem alguém aí com muito dinheiro dando, não, realmente é uma coisa para ser investigada. Eu queria perguntar sobre a corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil é uma coisa histórica, né? Por que tu acha que chegou nesse nível? Da onde que vem isso? Aqui é o país do roubo. Todo mundo rouba todo o tempo e, cara, é uma farra isso. Isso é muito triste. Tem roubo em tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas aqui no Brasil parece que virou uma característica, né? É a falta de punição, né? A corrupção aumentou muito depois dos militares, né? Tanto é que entre os militares você não pode acusar nenhum deles de corrupção. Não, teve corrupção no governo militar? Não dos presidentes. Teve corrupção no regime militar, mas não associada à figura do presidente, né? Mas os presidentes militares não foram corruptos. Não, então. Eles não, mas teve corrupção, sim. Gente ligada, lembra do escândalo da coroa Brastel, acordos de petróleos puros ligados ao Sigiac-UEC, se não me engano. A Transamazônica? Sempre tem, com empreiteira e tudo, né? Mas não que tenha associado à figura dos presidentes. Você vê que eles tinham um patrimônio relativamente pequeno. O último lá, o João Batista Figueiredo, ele tinha um sítio em Teresópolis e um apartamento lá em São Conrado. E ficou assim. Era um fulano com hábito simples, que gostava de ir no jogo do Fluminense, era Fluminense fanático. Então a pessoa de hábito, assim, comparar ele com o Lula, por exemplo, que eram de metalúrgico para virar um multimilionário. Porque o Lula é multimilionário, os filhos dele são multimilionários, né? Então, depois do regime militar, parece que abriram as porteiras, né? E aí a roubalheira ficou desenfreada, né? Quais são os desafios que tu enxerga para a gente corrigir essas concepções históricas erradas que no imaginário popular elas estão muito diferentes do que foi a verdade? Como assim? Como é que a gente consegue corrigir todas essas distorções? Ah, tá. Com estudo, não tem jeito, né? Estudando. Não tem jeito, tem que estudar. Não tem outra forma. Não vai
ter um caminho fácil, parecer uma solução mágica do lado. Mas né? é mais importante se Do comunicar ou esperar que todo mundo estude? Porque isso parece um pouco... Não, mas é o estudo e difusão do que se estudou, né? Lógico que nem todo mundo vai estudar, claro. Tem que estudar e difundir o que se estudou e difundir as verdades. Não tem outro caminho. Tem algum outro? Não vejo nenhum. As redes sociais... como que as redes sociais mudam o jogo da história? Mudou totalmente o Brasil, porque né? As não redes só, sociais... não só o acesso à informação ficou muito mais amplo, mas também como a documentação das coisas muito mais extensa. Porque antes no começo, as pessoas, poucas sabiam escrever, então, todos aqueles documentos... Queimava-se documentos, determinadas pessoas poderosas podiam queimar documentos, história e tal. Hoje não. Hoje, assim, a partir de 2015, 16, 17, você tem um acervo histórico na internet guardado e disponível para todos, absolutamente infinito, né? E como que isso muda o jogo daqui para frente? E se você já percebe que isso realmente mudou aí as coisas? Bom, a internet de fato mudou o Brasil. E conforme você falou, a pessoa que tem boa vontade de estudar, ela vai ter acesso a documentos digitalizados, a fontes, tudo que está muito disponível na internet, a excelentes livros que já estão em domínio público, em PDF na internet. Então, a difusão da verdade para combater as mentiras facilitou muito o trabalho. Porque antes, se a pessoa quisesse fazer um trabalho de vulto, ela tinha que ir em biblioteca, ela tinha que ir para um outro país para pesquisar os arquivos desse país. Hoje não. Tem muitos países que você vê o arquivo, está tudo digitalizado, você tem acesso, né? Você pode entrar em um monte, nossa, aí é quase infinito, né? Então eu acho que é a boa vontade da pessoa em estudar e difundir essas questões. Eu acho que o STF influenciou de alguma maneira nas últimas eleições, com essas proibições de falar que o Lula foi preso, que o Lula foi descondenado? Olha, pelo que eu andei pesquisando, aliás, eu não acredito em fraude nessa eleição. Não acredito mesmo. Eu acho que o Lula ganhou porque ele tem essa popularidade mesmo. Eu acho que as eleições não foi uma vitória, infelizmente, legítima. Mas tu acha que o STF, de alguma maneira... eu acho que a variação seria mínima, seria muito marginal. Muito marginal. Não teria, assim, o poder de mudar o curso de uma eleição. Eu não acredito nessa... 800 mil votos para cada lado, trocando de um lado para o outro, mudava a gente não tem como saber. Eu estou aberto ao debate, claro, mas eu não acredito, não. Por que o senhor acha que... Porque o Lula, a gente for ver, ele tem muito apoio. Muito apoio. Mesmo você vê no bairro que eu moro lá, quando teve a eleição, nossa, um monte de gente pró-Lula, vermelho, teve comemoração num andar em cima do meu prédio. Então eu acredito que ele venceu mesmo. Por que o senhor acha que 99% dos professores de história são de esquerda? Eles negam a realidade? Então, aquela velha questão lá que a gente voltou, né? Eu acredito que tem uma parte que realmente acredita, o cara leu Marx, leu Lenin, leu Stalin, adorou e defende isso. É o raiz, né? O cara que acredita mesmo. Porque eles não estão ganhando dinheiro. Mas eles têm o emprego deles, né? Eles vão ficar mal entre os pares, né? E aí não consegue aprovar projeto. Se for um caso de uma escola, é demitido. Se for escola pública, não pode, né? Mas aí, se a gente sabe que a escola pública ele tem aquelas viagens que são pagas, tem bonificações, prêmio, liderar a pesquisa, eles vão perder tudo isso, né? Existe... E os jornalistas? Jornalista, acho que boa parte é paga, né? Vai lá quem manda e fala assim, quanto é que você quer para falar o que eu quero? Aí o cara recebe o cheque e fala, bom, que você pagar eu falo. Tu acha que a Mas maioria... tu acha que essa compra é tão não sei descarada se é maioria, assim? Não Ou sei ela... se é maioria. Tu acha que essa compra Mas é que descarada ou ela acontece Também através do não vou ficar veículo? falando nomes aqui, mas parece que é assim que funciona, né? Quem manda e tem dinheiro fala assim, quanto você quer para falar bem de mim aí? E assim vai. E tu acha que a classe artística funciona assim? Ou seja, o PT paga, literalmente, com a lei Rouanet, lá como chama, paga para os caras apoiarem, ele paga o apoio financeiramente?
Ou tu acredita que os caras realmente, eles acreditam na esquerda e no Lula e em tudo mais? Bom, essa da Lei Rouanet fica uma coisa indireta, né? Eles têm acesso à Lei Rouanet, conseguem lá fazer os projetos, e aí associam essa figura da Lei da Rouanet e a facilidade ao PT, né? Então esse é um caminho. Outros são funcionários de grandes empresas de televisão que apoiam o PT. Então falam, meu amigo, se não for petista, rua. É assim, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.